Nós vamos estar falando um pouquinho da vida de Moisés e como que ele não foi permitido entrar na terra prometida. Como o Senhor quer de nós que a glória dele seja revelada em nossas vidas, que jamais venhamos a deixar que a glória do Senhor seja tomada em nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 3, a partir do versículo 23. A Bíblia diz: também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passas-te mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus não há nos céus ou na terra que possas fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Sobe ao cume de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contemple com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Amém? Senhor, nessa noite, ó Pai, eu coloco essa palavra em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, aquilo que tu queres, meu Deus. Que a tua palavra seja revelada, Senhor, diante dos nossos olhos, meu Deus. Porque sabemos que tu és entronizado aqui, Senhor. Que tu és o Deus Todo-Poderoso. Amém? Exaltado o nome do Senhor, amados. Essa palavra, amados, que eu li essa noite, ela é exatamente com Moisés. Vamos só relembrar aqui um pouquinho, talvez algumas pessoas não sabem um pouco da história de Moisés. Nós sabemos que, quando fala Moisés, nós lembramos logo da passagem do povo de Israel, né, no Mar Vermelho. Mas Moisés, amados, ele nasceu numa época logo que o faraó do Egito temia o nascimento do povo de Israel, que estava crescendo muito. Então ele deu a ordem para matar todos os hebreus. E aí nasce Moisés nesse tumulto. A mãe de Moisés pega, põe ele no cesto, põe na água, e quem encontra Moisés? A filha de Faraó, na qual ele foi criado junto ao palácio. A sua mãe criou ele em determinado tempo, mas o entregou à filha de Faraó. Moisés, quando cresceu, e testemunhou um egípcio maltratando um dos israelitas. E ele pegou, matou esse egípcio. E aí, ele, com medo de ser preso, de alguém descobrir, ele fugiu para o deserto de Midian. Chegando lá, ele casou, teve sua família. Quando Moisés estava lá, pastoreando as ovelhas, o Senhor Deus falou com Moisés através da sarça ardente e deu a Moisés uma ordem de conduzir, de tirar o povo da escravidão do Egito. Moisés foi até o faraó e aí veio as 10 pragas. Veio as 10 pragas até que o coração do faraó viesse a deixar o povo sair do Egito, e veio a travessia do Mar Vermelho. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho de pés enxutos. O Senhor manifestou o seu poder, que dividiu o Mar Vermelho, e o povo passou a pés enxutos, ou seja, ele não atrapalhou o povo do Senhor passar. E aí o Senhor, depois que o povo saiu do Egito, eles foram para o deserto. E nesse período, o povo passou 40 anos no deserto. E aí começa a dura trajetória de Moisés. Parece que foi difícil para Moisés desde quando ele nasceu. Já nasceu no meio tumultuado. Mas o Senhor o escolheu para poder conduzir aquele povo. Que dura missão para Moisés, porque não foi fácil. Não foi apenas um grupo de pessoas, foram mais de 3 milhões de pessoas. Imaginem nós conduzindo
20 pessoas, ou às vezes 4 pessoas em uma sala, ou uma sala maior de 45 pessoas, você já escabela, né? Já fica desesperado. Moisés teve a missão de conduzir mais de 3 milhões de pessoas. E o Senhor deu essa dura missão para Moisés. Embora Moisés relutasse muito para não pegar essa missão, ele colocou várias dificuldades, ele falou para o Senhor que não sabia falar, mas assim mesmo o Senhor falou, é você que vai conduzir. E junto ele chamou o seu irmão, Arão, para estar junto com ele nessa missão. E aí, amados, começa a vida de Moisés, nessa dura missão, de conduzir um povo rebelde, um povo que vivia com saudades do Egito. E olha que eles viviam na escravidão lá. Não era de vida boa, não. Eles eram escravos do povo do Egito. Ele era escravo. E ele sentia saudade de tudo. Qualquer dificuldade que encontrava, ele sentia essa saudade de estar de volta ao Egito. E Moisés, ele tinha essa dura missão. E mesmo esse povo sendo liberto ali, do povo do Egito, eles não se sentiam livres. Porque assim, quando você saiu de uma escravidão e todos os dias, todos os momentos você lembra do passado, você está o quê? Você não foi liberto ainda. Falta muito ainda para você se libertar. E era exatamente isso que o povo sentia, a necessidade, a falta do Egito. E certo dia, amados, encontrou Moisés uma séria dificuldade. Não tinha água para beber, para o povo beber no deserto. E aí foi que o povo começou a murmurar mesmo, falar contra Moisés. Olha o que está escrito em Números, capítulo 20, versículo de 2 a 5. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contentou com Moisés, dizendo, quem dera tivesse perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor, e por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem água para beber? O povo já começou a sentir saudade, e Moisés desesperou. Moisés, ele viu que o povo não estava contente com a sua liderança, porque todas as necessidades eles queriam que Moisés suprisse, já que Moisés era o líder. Moisés foi clamar a Deus. O que queria fazer com aquele tanto de gente, aquele tanto de povo reclamando e lembrando do que eles passavam lá no Egito, das comidas, das coisas que eles possuíam no Egito. E aí ele foi clamar ao Senhor. Nessa altura, Moisés já estava desesperado. Ele e Arão, com aquele povo reclamando o tempo todo. Você imagina, mais 3 milhões de pessoas reclamando e falando para ele, por que você tirou eu de lá? Por que eu estava lá, para que você veio para me morrer aqui no deserto, deixar você morrer lá no Egito? Era exatamente assim que eles falavam, amados. E aí então Moisés veio e clamou ao Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão e teu irmão, e falai a rocha perante seus olhos, e dará a sua água. Assim tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e os seus animais. O Senhor falou para Moisés, vai lá, que eu vou dar água para esse povo. Deu a ordem a Moisés exatamente como ele ia fazer. Eles chegaram diante da rocha e falar para a rocha dar água, e a rocha iria sair. Só que Moisés já estava desesperado com aquele povo. Era um povo rebelde. Era um povo que não estava satisfeito em ser livre. Era um povo que não reconhecia o quanto Deus já tinha feito. Deus já tinha manifestado várias coisas para eles, mas não era o suficiente. Qualquer necessidade que eles passassem, eles vinham a reclamar.
E aí Moisés, o que ele fez? Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? O Senhor apenas mandou Moisés fazer o quê? Falar à rocha, que a rocha sairia água, é o que Moisés falou. Escute, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha? Moisés logo chamou o povo de rebelde. Aproveitou a oportunidade, né? Seus rebeldes. E aí Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e seus animais. O Senhor falou para Moisés: olha, Moisés, você apenas vai dizer à rocha para dar água. Mas Moisés, amados, como nós, seres humanos, muitas vezes nós iramos e pecamos. Muitas vezes deixamos o nosso eu falar mais alto. E foi exatamente o que aconteceu. Ele estava já cansado de ver aquele povo reclamar. Eles não conseguiam, o povo de Israel, eles não conseguiam ver quão grande era Deus. Como Deus era magnífico. Como Ele fez maravilhas. Imagina você passar no mar de pés, sem uma gota de água cair nos seus pés. Olha que manifestação gloriosa. Muitas maravilhas o Senhor fez. E eles continuavam a reclamar. Continuavam a murmurar. Moisés teve a infelicidade de não fazer exatamente como o Senhor ordenou a ele. E através disso, Moisés não foi permitido entrar na terra prometida. Aí você pode pensar assim, mas só por isso? Só porque ele bateu na rocha 2 vezes? Só porque ele não falou a rocha? Só por causa disso? Nossa, Deus, que Deus é esse? Quando eu li essa passagem, amados, eu achava que Deus foi muito radical com Moisés. De não permitir ele entrar, ele conduziu todo o povo, 40 anos no deserto. 40 anos não é 40 dias. Passou toda a aflição com aquele povo rebelde e desobediente. Mas o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Aí você pode pensar, mas é pouco demais. Só porque ele bateu na rocha 2 vezes e o Senhor não permitiu. Será que o Senhor foi tão radical assim com Moisés? Aos nossos olhos parece que sim. Eu olhava para essa passagem várias vezes e eu achava assim, meu Deus do céu, coitado de Moisés, quanto sofrimento para nada. Eu pensava desse jeito, amados, confesso para vocês. Quanto sofrimento para nada. Mas o Senhor falou para Moisés exatamente o motivo que ele não deixou Moisés entrar. O Senhor chegou para Moisés. Depois de tempo, parecia que já tinha tudo se resolvido. Parecia que estava tudo bem, a água saiu, o povo bebeu, os animais beberam a água, e já estava tudo resolvido, menos um problema, aquele tiquezinho que a gente faz, menos um. Mas aí o Senhor veio e falou para Moisés: olha, Moisés, Números capítulo 20, versículo 12 diz: porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Parece que Deus foi injusto. Como nós, muitas vezes, achamos que Deus é injusto conosco. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos merecedores? Quantas vezes que Deus dá um não para a gente e eu falo, não é possível, não pode ser. Logo para mim, eu faço isso e aquilo, Senhor. Logo eu, o Senhor disse não. Quando Moisés, ele viu que o Senhor não permitiu. Moisés, amados, ele falava para o povo, todas as vezes que ele lembrava
os mandamentos, as ordens de Deus, ele falava: eu não vou entrar na terra prometida. Não foi fácil para Moisés. Ele sempre relembrava que ele não foi à terra prometida. Por mais que ele pedisse a Deus, por mais que ele implorasse a Deus, chegou uma vez que ele falou assim: Senhor, pelo amor de Deus, revela de novo em mim o teu poder, Senhor, mas me permita que eu vá, que eu veja, que eu chegue até a terra prometida, Senhor. E o Senhor diz: basta, Moisés, chega, não toca mais nesse assunto, tá bom, já decidi. Não adianta você mais orar, você não vai entrar na terra prometida. Foi um não de Deus para Moisés. Parece Deus injusto, mas é só para lembrar, só para nos lembrar, amados, que nosso Deus é um Deus de justiça. Parece seu pecado ser pequenininho. Parece que você fala assim: mas é só isso. Eu não tenho pecado, não, só tenho esse. Mas é esse que você tem que vencer. É esse pecado que nós temos que vencer. Parece um Deus injusto, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. Deus é um Deus de justiça. Deus não é um Deus que se brinca. Nós levamos a Deus muito de brincadeira. Nós não temos aquela seriedade que Deus, na sua palavra, nos cobra. Quando Deus falou: basta, Moisés, chega, você não vai entrar. Deus só deixou Moisés ver a terra prometida. Ele chegou, subiu no monte e mostrou toda a terra para Moisés. Imagina o que se passou na cabeça do homem. Imagina ele pensar todas as dificuldades de ter que enfrentar Faraó, de ter que conduzir aquele povo rebelde, de ter que enfrentar várias dificuldades, várias teimosias, pecados daquele povo e não ver a terra prometida. E não é que Moisés não foi para o céu, amados. Na transfiguração, Moisés estava lá. Moisés, Elias e Jesus. Não é que Moisés não foi, não entenda dessa forma. Moisés não foi permitido ir à terra prometida. E para Moisés isso foi o grande peso. Mas isso nos leva, amados, a perceber que a glória do Senhor tem que ser manifestada em primeiro lugar. A Bíblia diz: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o santo poder, e por isso vocês não vão ver a terra prometida. Deus queria que Moisés apenas falasse para a rocha, e que o povo visse, reconhecesse o grande poder manifestado naquele momento. Sabe por quê, amados? O povo, como nós, o povo de Israel, eles gostavam muito de ver. Tudo que eles queriam era uma imagem, tudo que eles queriam era algo. E quando Moisés bateu naquela pedra, não foi manifestada a glória de Deus como deveria ser. É como se o cajado de Moisés, quando ele tocou na rocha, fosse maior. E o Deus queria apenas que Moisés manifestasse a sua glória, o seu santo nome para aquele povo. Um povo que buscava a idolatria o tempo todo. Lembra-se de Paulo? Tinha um espinho na carne, que não é revelado o que era. Ele chegou e pediu a Deus várias vezes. Várias e várias vezes. Olha o que 2 Coríntios, capítulo 12, fala. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Há cerca de 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Moisés não entrou na terra prometida, porque a graça do Senhor tinha que ser manifestada para aquele povo. Muitas vezes as pessoas falam: mas foi desobediente. Moisés foi desobediente. Ele apenas não deixou a graça de Deus. O Senhor queria que a manifestação do seu santo nome fosse revelada naquele momento. E isso foi suficiente para um não. Como Jesus,
Lá em Betânia, Lázaro. Jesus, Lázaro está doente, Jesus. Jesus, Lázaro está doente. E Jesus disse, olha, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa doença não é para a morte, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus. A glória do Senhor, amados, precisa ser revelada em nossas vidas. Quantas pessoas, quantos de nós têm roubado a glória do Senhor? E é incrível, porque hoje em dia existem pessoas profissionais capacitadas para que eleve o ego das pessoas. Ou seja, existem pessoas, coach, pessoas que trabalham para que você se sinta maior, mais poderosa. Você olhar no espelho e falar, hoje eu estou poderosa, hoje eu estou grande, hoje eu posso, eu vou conseguir. Quantas empresas buscam esses profissionais? E tem pessoas, servos de Deus, que também buscam, porque se acha pequeno. Mas o Senhor fala para nós, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A manifestação do meu poder é que é suficiente. Nós não precisamos disso, mas nós precisamos o mais alto possível estar aos pés de Cristo. O inimigo é tentado estratégia. A estratégia do inimigo é que a gente seja grande. O inimigo quer roubar a glória de Deus desde o princípio. Ele quer roubar. E que quanto mais o homem se sinta grande, quanto mais o homem se sinta poderoso, quanto mais o homem vê que ele não precisa de Deus, é desse jeito que o inimigo quer. Nós temos que manifestar, deixar que o Espírito Santo manifeste o seu poder em nossas vidas. Não quer ser grande. Muitas vezes nós nos entristecemos por não reconhecimento. Quantas vezes o inimigo põe no seu coração para você ficar triste, abatido, sentido humilhado, sentido entristecido e nem sequer vai aos pés de Cristo, porque você está chateado. E às vezes até com Deus. Muitas vezes nós ficamos chateados até com Deus, mas Deus, olha para mim, você não tem olhado para mim. E o Senhor só te diz nessa noite, a minha graça te basta. É o que precisamos. Moisés, ele não pôde ir à terra prometida. Ele não conseguiu entrar, porque ele precisava manifestar a glória do Senhor para aquele povo. Ele precisava mostrar para aquele povo que Deus estava dando água para eles, era o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, amados, Ele fala conosco nessa noite. O Senhor ele fala conosco, deixa também a glória na sua vida. Não deixe que o inimigo te use, querendo fazer você grande. Não busque isso. Não busque ser grande aqui na terra, busque ser grande na presença do nosso Deus. Aos pés de Cristo, buscando cada vez mais santificar a sua vida. Não deixe se envolver com este mundo. Todas as pessoas querem mostrar, quer ser conhecido. Como é bom você passar na rua e outro, ei, chama seu nome, você olha, como é gostoso. Chama outro, passa, você conversa e te grita seu nome, é bom. Mas não deixe que isso te envaideça. Não deixe que a glória do Senhor seja tomada em sua vida. Faz lembrar um homem em Lucas capítulo 18, fala sobre o fariseu e o publicano. Olha o que o fariseu falou diante, a oração do fariseu. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma. Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Nossa, quantas vezes a gente fala isso, né? Ai, Senhor, porque o Senhor não me dá isso, eu oro tanto. Eu te busco tanto, Senhor. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu jejuo tantas vezes por semana. Eu canto na igreja, eu prego na igreja, Senhor. E o Senhor não me dá? Será possível? E você se eleva num lugar tão alto. Mas não é esse o seu lugar.
O Senhor não quer o homem grande. O inimigo, amados, todo o tempo quis a glória de Deus. Quando ele tentou Jesus, quando Jesus estava 40 dias jejuando, ele falou: olha Jesus, tudo isso aqui eu posso te dar, se prostrares e me adorares. Tudo isso eu posso te dar, porque ele quer a glória que é de Deus. E nós temos oferecido por pouca coisa. Por pouca coisa, basta um pouco de tempo, basta um pouco de tempo na internet, você deixa de fazer as coisas de Deus. Por pouca coisa você não vem na igreja, por pouca coisa você não lê a Bíblia, por pouquíssima coisa você não ora e justifica diante de Deus. A todo tempo nós deixamos a glória do Senhor sendo roubada. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele entrou no céu, porque ele era justificado diante de Deus. Ele foi um homem correto, íntegro. Nós, se continuarmos roubando a glória de Deus, não entraremos na terra prometida, que é o céu. Nós temos que vigiar a todo tempo. O publicano orou desse jeito, olha como o publicano orou. O publicano estava de pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. É assim que a gente tem que orar. Tenha pena de mim, Senhor, que sou pecador. Essa semana, eu estava orando de manhã, e eu pedi ao Senhor duas coisas, uma oração assim. Só fiz uma oração, não aquela oração intensa, e o Senhor, eu orei 5 horas, em torno de 9h30, o Senhor me respondeu essa oração. E eu fiquei assim, pensando, né? Cheguei lá em casa, contei para Elias, e Senhor, eu falei com Elias: eu nem mereço. Assim, essa oração o Senhor me respondeu tão rápido, eu achei que o Senhor não ia me responder tão rápido. E Ele me respondeu assim, em menos de 5 horas. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu nem mereço. Aí Elias falou para mim: olha, Denilson, não é merecimento, é a graça de Deus. E eu realmente, amados, vi que muitas vezes nós achamos que merecemos algo de Deus. Quem somos nós? Temos que fazer igual esse publicano mesmo. Ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Somos pecadores, amados. Todos os dias somos carentes da glória de Deus. Todos os dias precisamos nos ajoelhar diante de Deus e pedir perdão. Todos os dias temos que nos humilhar para que o nosso eu não seja levantado, mas que a glória do nosso Deus seja manifestado, para que nós venhamos entrar na terra prometida. Você já pensou você fazer de tudo aqui na terra e chegar no último dia você não entrar na terra prometida? Nem adianta você falar: eu fiz isso, fiz aquilo, fiz eu oro, eu jejuo, como o fariseu falou. Não adianta fazer as listas de coisas que você já fez. É viver na presença de Deus. É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Moisés, ele lutou, pediu a Deus, ele clamou a Deus: deixa eu entrar, Deus. Manifesta de novo em mim a tua glória. E o Senhor disse para Moisés: você não vai entrar, Moisés. E ele viu somente de longe a terra em que ele buscou, trabalhou 40 anos no deserto. Amados, que nós possamos buscar o nosso Deus todos os dias. Não deixar que o inimigo venha roubar a glória que é de Deus. Muitas vezes nós medimos o nosso Deus como somos, homens que somos, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, e nós o medimos como se ele fosse humano. Nós colocamos ele à nossa posição e chegamos para ele e falamos: olha o que eu faço. Não é isso. Pare de medir a Deus como ser humano. O nosso Deus é muito grande e poderoso. Começa a ler a palavra de Deus. Ela vai manifestando pouco a pouco na sua vida. Quando você começa a ler e meditar,
O Senhor vai revelando a sua palavra. A palavra do Senhor vai nos corrigindo. A palavra do Senhor vai nos ensinando. A palavra do Senhor vem como um furacão no seu coração e você fala, eu preciso é mais de Deus, eu não mereço é nada. Eu preciso é mais do Senhor todos os dias, todos os momentos. E aí, amados, nós vamos orar e falar, ó Deus, tenha pena de mim, que sou pecador. Nós vamos buscar e clamar ao nosso Deus todos os dias. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Arão não entrou na terra prometida. Ele buscou, ele fez exatamente o que Deus o pediu durante os 40 anos. Mas um só erro, um só deslize não fez ele entrar na terra prometida. Só apenas uma coisa só, pequena aos nossos olhos, mas só para lembrar que o nosso Deus é um Deus de justiça. É só para lembrar que o nosso Deus não é um Deus que brinca. Deus não é um Deus de brincadeira. Não queira você deixar um Deus tão sério como uma pessoa qualquer, como ser um amigo. O pastor sempre fala aqui na igreja essa questão de você tratar Deus como você, como uma pessoa qualquer. Deus é grande. A partir do momento que você vê a grandeza de Deus, você não tem nem coragem de chegar diante do Senhor e falar você fala o Senhor, com todo o cuidado na forma de você falar e de expressar diante de Deus. Que nossos corações, amados, queira buscar com excelência a glória de Deus. Que cada dia ela seja manifestada em nossas vidas, nos nossos corações. Não deixa que o inimigo te engane. Ele vai te colocar no lugar mais alto, a ponto de você esquecer de Deus. Ele vai te elevar. O homem vai reconhecer você. Mas não queira jamais que Deus esqueça de você. Não esqueça de Deus. Não deixe que o inimigo te eleve tão alto a ponto de você esquecer de Deus. Mas que sim, você venha aos pés de Cristo, se humilhando, dobrando os seus joelhos ao Senhor, e que a glória do Senhor se manifeste em sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Te rendemos graças pela tua bondade, Pai. Ó Senhor, assim como o Senhor teve com Moisés ali naquele deserto, ó meu Deus. Como o Senhor guiou aquele povo usando Moisés, ó Pai. Como o Senhor falou, Senhor, manifestou a tua glória, meu Deus. Ó Pai, que nós venhamos, meu Deus, deixar se envolver contigo, ó Deus. Jamais venhamos roubar a tua glória, Senhor. Jamais que o inimigo venha colocar, Senhor, como grande, Pai. Porque nós somos pequenos, nós somos nada sem o Senhor. Nós somos nada sem a tua graça, Senhor. Pobre homem que somos, Pai. Não somos merecedores de nada, Pai. Mas a tua graça, Senhor, nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, ó Deus. E cada dia venhamos, ó Deus, querer mais de ti, buscar mais de ti, Senhor. Reconhecendo o teu santo nome como grande Deus, o eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus grandioso, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, que venhamos, Senhor, sentir sede de ti, sede da tua palavra, Senhor, sede de estar na tua presença, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala conosco a cada instante, ó Deus, em nome de Jesus. Mensagem 37.